Pessoal, vamos para as informações. O Danilo já embarcou lá da Itália rumo ao Brasil e a Juventus anunciou a rescisão de contrato de Danilo. O jogador de 33 anos está a caminho do Flamengo. A Juventus diz o seguinte: Danilo, Luiz da Silva e Juventus se despedem. Os caminhos do zagueiro brasileiro e do clube da Juventus se separam após 5 anos e meio juntos. A resolução consensual é oficial, diz o comunicado do time italiano. Não é mais segredo para ninguém, o Danilo vai assinar contrato válido por 2 temporadas com o Flamengo. Repito, falando sobre o jogador, contratação absurda, nível Felipe Luiz quando veio para o Flamengo, nível Alexandro quando veio para o Flamengo, nível Rafinha quando veio para o Flamengo. É esse nível de jogador. Ah, mas ele já tem 33 anos. Beleza. O Santos está lá comemorando. Tudo bem, é o Neymar. Eu sei disso. O Neymar é muito craque, gente. Nossa, qualidade nos pés absurda. A grande dúvida do Neymar é a parte física. Mas eles são da mesma geração. Inclusive é da mesma geração do Lucas, que está jogando muita bola no São Paulo. É da mesma geração do Alex Telles, do próprio Danilo. Vários jogadores que estão no futebol brasileiro fazem parte da geração Neymar. Gente, o Danilo se cuida demais. 33 anos. O meu grande ponto é quanto ele vai custar mensalmente, salário mais luvas. E aí sim eu consigo dizer se vai ser uma baita contratação ou não. Ele vai ganhar 2 milhões com luvas. Ok, é isso, não tem jeito. Estamos falando de um mercado super valorizado. Ele vai ganhar 3 milhões, já acho alto, entendeu? Mas não tem como eu dar a minha opinião sem saber de fato quanto ele vai ganhar. E não, eu não vou perguntar porque eu não pergunto. Se alguém quiser me falar, ótimo. Mas eu não vou perguntar o salário de um jogador. O que eu posso tentar apurar é quanto o Danilo vai custar durante esses 2 anos de contrato com o Flamengo, tal como eu fiz com o Rames Rodrigues na ocasião, quando veio para o São Paulo. Eu fui o primeiro a dar a informação que ele estava vindo, também fui o primeiro a dar a informação de quanto ele custaria e custou muito alto. No fim das contas, gente, jogador bom é aquele que dá resultado. Quando vale a pena é aquele que dá resultado dentro de campo. Vou dar um exemplo aqui, na época as pessoas brincavam muito. O Berry custou caro, não foi o Cuejá, entendeu? Existia essa brincadeira entre os torcedores do Flamengo. Vamos falar agora de uma notícia muito boa, porque o Cebolinha está de volta. Cebolinha está relacionado para o duelo do Flamengo com o Sampaio Corrêa, nessa quinta-feira no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. O atacante ele não entra em campo desde o dia 11 de agosto de 2024. Quando sofreu uma grave lesão no tendão e precisou passar por uma cirurgia. É uma lesão extremamente chata de fazer o processo de recuperação. A gente pode ver o Adriano, por exemplo, quando teve esse problema no tendão, sofreu muito. Óbvio, o Adriano não é segredo para ninguém que não era um cara 100% focado nas recuperações, tal como é o Cebolinha. O Cebolinha é muito focado, muito mesmo. É um cara que se cuida muito fisicamente fora das 4 linhas. E eu fico muito feliz de ver o Cebolinha de volta, porque pessoalmente eu gosto muito desse jogador e nem preciso falar da qualidade dele também, né? Porque dentro de campo ele estava jogando muita bola e era titular na ocasião. Veneu e Luiz Araújo, que ficou fora do último duelo, treinou normalmente nessa terça-feira, na reapresentação do elenco, mas eu não consigo cravar que ele vai ser relacionado porque eu não tive a certeza. A pessoa não me passou a certeza. No caso Cebolinha, a pessoa falou: Venê, pode dizer aí, está relacionado sim, com certeza vai para o jogo. Quem não está relacionado é Lohan e Pablo, pelo menos até o momento, até porque o Lohan foi descer para o Sub-20 para treinar com o Sub-20, como eu havia dito para vocês. No elenco profissional, Felipe Luiz não vai utilizar Lohan, vai ser muito difícil. Ele vai ficar fazendo rodízio, treinando profissional para completar, desce para o Sub-20, ou seja, com o passar do tempo ele vai se desvalorizando. Por isso que o Flamengo topava vender para o CSKA. E o CSKA não desistiu do Lohan, apenas não quer fazer a forma de pagamento que o Flamengo pediu. Qual é? À vista ou no máximo em 6 meses. O CSKA quer parcelar o valor de 8 milhões de euros até 2027. Dessa forma o Flamengo não faz, até porque o CSKA, por ser um clube russo, nesse momento não está conseguindo garantias financeiras. Ou seja, não tem crédito no mercado. Não estou dizendo que o CSKA é caloteiro, tá, gente? Não estou dizendo isso. Mas o Flamengo, o clube que vai receber, costuma pedir garantias bancárias. Como pediu para o Cruzeiro, na época do Fabrício Bruno, mas aí o Cruzeiro preferiu pagar à vista. Então,
Não é porque o CSKA é caloteiro, não é isso. Isso é uma prática normal do futebol. Clubes exigirem garantias financeiras. Pablo se tornou um problema. O jogador não quer sair do Flamengo. Já falei isso tudo para vocês. E o Flamengo vai ter uma dificuldade muito grande em negociar esse jogador. Por vários motivos. Primeiro, uma minutagem extremamente baixa. Segundo, um salário extremamente alto. Alto para patamar do futebol brasileiro. Terceiro, é um jogador com idade avançada e histórico de lesões graves. Quarto, o atleta não deseja uma mudança drástica na vida, pois a família ama o Rio de Janeiro. Se tornou um problema, é um pepino para o José Boto, que está comandando a diretoria do Flamengo, para ele resolver essa situação, porque senão o jogador vai ficar ali até dezembro, ou seja, de janeiro a dezembro, bota aí que o custo que o Flamengo terá com o Pablo será de pelo menos 12 milhões de reais. Ainda tem isso. É um custo extremamente alto. Gente, 12 milhões de reais numa folha anual, você contrata um bom jogador. Um bom jogador. O Juninho, que acabou de ser contratado para o ataque, vai receber no ano bem menos que isso. Mas é papo de metade disso, entendeu? Então, é um custo muito alto que o Flamengo está tendo com o Pablo. Vamos falar agora do time que vai a campo na quinta-feira para pegar o Sampaio Corrêa, e não será o time totalmente titular. Por quê? O Felipe Luiz, entre aspas, e sua comissão técnica, entre aspas, serão forçados a poupar, porque o time joga 9h30 da noite na quinta-feira, e o jogo seguinte é a Supercopa do Brasil contra o Botafogo no domingo, 4 horas da tarde. Gente, o intervalo do jogo não dá nem 66 horas. Não dá nem 66 horas. E Flamengo e vários clubes ainda estão em pré-temporada. Embora os jogos oficiais tenham começado, mas o Flamengo ainda está em pré-temporada. Isso precisa ser dito. Então, torcedor, você que vai ao Maracanã, não fique chateado caso você não veja o time completo ou não veja... Vou dar um exemplo, não é informação que o Arrascaeta não vai jogar, mas se o Arrascaeta não entrar em campo, não fique chateado. É um projeto, é um planejamento que o Flamengo tem adotado nesse começo de temporada e ainda em pré-temporada. Então isso precisa ser dito para vocês. Para finalizar nosso vídeo, galera, conversei com um dirigente do Internacional sobre Vitão. A ideia deles é não vender o Vitão para o Flamengo, eles vão fazer um jogo duro, absurdo, eles não querem vender, eles querem vender o Vitão no meio da temporada e para o exterior, a prioridade é essa. Vene, se o jogador quiser muito para o Flamengo, o jogador quer ir para o Flamengo, já aceitou a proposta do Flamengo de 5 anos de contrato, mas gente, o jogador, ele é muito bem quisto lá, não está com salário atrasado, não é um jogador brigado, entre aspas, com a torcida, não tem clima para isso, para ele forçar de fato uma saída do Flamengo. Ele avisou para os empresários, eu topo o projeto do Flamengo, mas aí tem que chegar num acordo com o Grêmio. E agora os empresários estão tentando, mas eu acho pouco provável. E eu já falei para vocês, se o Vitão não vier, o Flamengo não vai atrás de outro nesse primeiro semestre. O Flamengo entende que o João Vitor pode dar conta nesse período e aí na próxima janela de transferência pode tentar um outro zagueiro. Mas já que o Danilo está chegando e tem o João Vitor numa projeção muito boa, o Flamengo não vai ficar desesperado no mercado atrás de um outro zagueiro, não.